sou a Júlia. Eu sou a Luciara. E hoje nós viemos aqui falar de dela para elas. Então, nós viemos aqui trazer uma mensagem para você direto do coração de Deus. E hoje nós vamos falar sobre duas mulheres na Bíblia. Olha, que elas têm muita coisa a nos ensinar. Você vai falar de quem, Luciara? De uma maravilhosa chamada Sara. Eu vou falar de uma preciosa chamada Ruth. E eu tenho a certeza que dentro de vocês existe um pouquinho da semente dessas que essas mulheres deixaram pra gente, um pouquinho desses ensinamentos, tá ok? Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Eu quero falar sobre Ruth. A Ruth foi uma pessoa sensacional. O que eu entendo da história de Ruth? Ruth, ela não tinha os nossos conhecimentos, né? Conhecimento bíblico que nós temos, porém ela foi impactada. Ela se converteu. Peraí, quer dizer que ela não era crente? Ela não era crente. Tá, beleza. Ela não era crente. Porém, ela casou com uma pessoa que era crente, né? Que conhecia os ensinamentos de Deus. E Peraí, amiga. Quer dizer que ela foi influenciada pelo marido? Foi influenciada pelo marido. O marido a escolheu. Aí ela pegou, casou. Nisso que ela casou, passou um período, ele veio a falecer. Porém, nesse trajeto, ela se converteu. Ou seja, ela foi ensinada dos princípios do Senhor. E esses princípios foram tão marcantes, ela teve uma conversão tão clara, que ela se converteu totalmente. O marido dela veio a falecer. E ela teve que cuidar de quem? Você não imagina? De quem? Da sogra. Eu não posso reclamar porque a minha sogra é maravilhosa. Então, ela cuidou da sogra dela. A sogra dela teve um período que falou, não, a sogra, o sogro morreu, o cunhado morreu e ficou só a sogra, ela e a outra cunhada. O que aconteceu? A sogra muito velhinha. A sogra expulsou ela de casa? Não, a sogra amou. Amor ensinou, a Noemi, no caso a sogra dela, passou para ela um amor assim sensacional, fora do conceito do que ela conhecia. E aí ela criou uma fidelidade à sogra dela. Uau. Ao ponto de que o esposo dela morreu, a Bíblia relata que ela era nova, e ela seguiu com a sogra para um outro lugar. Quando a sogra se viu, poxa, tô velha, não vou conseguir produzir mais, não consigo gerar outro filho para que Ruth viesse a se casar, se despediu dela e da outra nora. A outra nora, meteu o pé. E ficou quem? A Ruth. A Ruth falou, não, o seu Deus é o meu Deus. Ou seja, aquilo que ela foi ensinada, você viu que houve uma conversão total dela. E ela seguiu com a sogra, a ponto dela ter que sustentar a sogra. A Bíblia fala que antigamente as viúvas, elas não eram assim, elas precisavam ser cuidadas. E a Ruth decidiu dentro dela, ela falou, não, aonde você for eu vou, o seu Deus é o meu Deus. Que lindo, né? Que lindo. Noemi veio, fez o quê? Não vamos, minha filha. E foram para uma outra cidade. Chegando lá, não tinha, era uma época de colheita. Então a Ruth, ela tinha que o quê? Sustentar a sogra dela. Sendo que a sogra dela dava os ensinamentos para ela. Você vai e faz assim, você faz assim, você vai lá, trabalha. A Ruth, ela não pensou duas vezes. Ela foi tão prestativa a ponto dela sustentar a sogra dela com migalhas. Peraí, então ela chamou para ela a responsabilidade de cuidar da sogra. Da sogra. Uau. E aí o que aconteceu? A sogra falava, Ruth, você tem que fazer isso. E ela obedecia. Por que ela obedecia? Ela via na sogra uma referência de Deus. Mas a Noemi, num período, ela ficou amarga. Devido a essa vida que ela passou, perdeu filho, perdeu esposa. A gente fica vendo assim, às vezes a gente perde algo que pra gente tem muito valor. Você imagina uma pessoa perder 2 filhos e o esposo. Nossa, não foi um processo fácil. Porém, a Noemi também, ela tinha raízes em Deus. Ela sabia que aquilo ali ia passar. A Ruth foi junto com ela e aí elas foram trocando esses ensinamentos. Ruth, então, foi participar de uma colheita. E todas as vezes ela ia lá, pegava as migalhas. A Bíblia relata que aonde ela ia catar as migalhas, tinham as servas, né? As pessoas que trabalhavam para aquele fazendeiro. E elas deixavam ali, já tinha as coisas separadas. Ruth era aquela pessoa assim, que depois que todo mundo pega, ela ia lá e pegava a sobra para sustentar a sogra. O resto mesmo. Com o resto. Mas Deus ele é misericordioso e Deus ele muda a história das pessoas assim, ele é especialista em mudar a história. Assim como ele mudou a história de Ruth, ele vai mudar a vida de outras pessoas também. Por que eu te falo isso? Ruth, ela catava as espigas de milho. Quando ela catava essas espigas de milho, ela vinha com a sobra e entregava para quê? Para o sustento dela. Ruth foi lá, Noemi soube que ela perguntou onde ela catava essas espigas e aí descobriu aonde é que era.
Aí ela falou, não, eu conheço. Eu tô catando na parte de Boaz. Boaz é o dono daquela terra. E a Ruth falou, a Noemi falou, não, eu conheço aquela pessoa. Não, você vai e faz assim. O que Noemi mais uma vez ensinou para Ruth? Ensinou a Ruth a trocar as vestes. Ensinou para Ruth, deu ensinamento de como uma mulher solteira tem que se comportar, aonde ela vai catar, aonde ela tinha que fazer, deu um passo a passo. E a Bíblia, as minhas amigas, elas passam isso pra gente. Hoje em dia eu fico vendo mulheres solteiras que eu vou caçar onde? Eu vou caçar no shopping. Não, eu tô solteira, eu tenho que ir vou pra um bar. Não, eu vou pra night. Eu vou pra aquela concentração de homens. Onde tem muitas pessoas disponíveis. E a Bíblia fala que Ruth, ela foi vista. Mas Ruth também, ela não era vazia. A Bíblia fala que ela não ia ter as pessoas vazias. O exemplo disso, ela não foi até Boaz vazia. Ela foi cheia de um ensinamento, os ensinamentos, os princípios de Deus. Mas a primeira coisa que a Noemi fez com ela foi trocar as vestes. O que é trocar as vestes, mulherada? É a gente se despir do nosso conhecimento. É a gente saber, ter a certeza que Deus está cuidando da gente. Eu não preciso usar de uma sensualidade para atrair ninguém. Não, eu recebi uma unção. E essa unção, ela permanece em mim. A Ruth, ela trocou as vestes dela. Para que ela trocou as vestes dela? Todo aquele ensinamento, todo o passado, toda a tristeza ficou para trás. Noemi passou isso para ela. E ela recebeu. E ela recebeu, tanto é que o Boaz chegou. Mas a Bíblia fala também que Noemi mandou que ela se ungisse. Por isso que eu falo muito sobre unção. Pediu para que ela se ungisse, porque quando eu me unjo, eu atraio a presença do Espírito Santo para mim. A Bíblia fala, relata sobre isso, que a unção de Deus é o quê? Quando a gente se unge, é a presença do Espírito Santo que a gente traz para ali. E Ruth, ela fez isso. Ela se ungiu, ela se preparou e algo aconteceu. Deus fez a parte dele. Porque ela fez a parte dela. Ela se preservou, ela cuidou, ela foi seguindo passo a passo e o Boaz chegou. Ou seja, a Bíblia ainda relata que ela teve uma mudança de vida, ela casou novamente. Ô, Júlia, então o que a gente entende claramente aí é que a Ruth, para receber o melhor de Deus, ela precisou se transformar num melhor de Deus, né? Ela foi no melhor de Deus, mesmo que as circunstâncias não dissessem isso. Né? E a Bíblia relata também que quando Boaz a viu, o que o Boaz falou? Pega ela e se junte a minhas servas. O que eu entendo disso? Ó, existe um caminho, existe uma referência. Em quem você está se espelhando? Boaz tirou a Ruth lá de catadora de resto para se colocar ela diante como serva. Hoje a gente está aqui, trabalha na igreja, faz um monte de coisa. Adianta eu me esconder? Não. Eu tenho que ser prestativa. A Ruth, ela abandonou a vida dela para ajudar os outros. E Deus não deve nada pra gente. Deus a recompensou. Júlia, é incrível porque a história da Ruth, né, alguns pontos são muito parecidos com a Sara. Principalmente relacionada a essa coisa da provação, da resistência, né? Porque, pensa comigo, a Sara viveu 2 momentos que ela poderia ter sido tomada por outro homem, coisa que ela não queria, mas por uma questão de sobrevivência na cabeça do Abraão, né? Ela se submeteu, ele falou, ela foi. Então, o que a gente entende? Que ela tinha certeza de que Deus estava no controle. Né? Ainda, com certeza, dentro do coração dela, você acha que ela não pensou, que isso? Você está mandando eu ir lá, correndo o risco desse cara me pegar e ficar comigo, né? Me forçar? Em nenhum momento, ela foi e obedeceu. Então eu vejo que tem muito essa coisa assim, da obediência, da firmeza, né? Você não acha? A obediência gera bênção, não tem como. Se você obedece ao Senhor, se você entrega a sua vida para Ele, você confia. Como a Lu falou, a Sara, ela teve tudo para não acreditar, tanto é que ela sorriu de medo. O medo faz às vezes isso, mas o medo a gente pode caracterizar assim, ó, entrega para o Senhor. Ele é fiel e justo para mudar a sua história. Exatamente. Assim como mudou de Ruth, mudou de Sara. E Deus deu um final lindo para essas mulheres. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, busquem mais essa leitura, né, da Sara, busquem mais essa leitura da Ruth, que vocês vão perceber o tanto que elas se esforçaram. O que acontece é o seguinte, no tempo de hoje, qualquer situação com o nosso marido, né, e a gente pensa assim, não vou fazer. Ele fala, vamos fazer isso. Não vou fazer não, eu não acredito, então... Cara, o que elas ensinam pra gente? Então amém, vamos embora, vou fazer. Deus está no controle, e Deus está no controle de verdade. Então, mulheres, leiam mais sobre a história dessas 2 mulheres. Vocês vão perceber o tanto que elas tiveram medo, passaram por situações que elas poderiam desistir,
poderiam negar a Deus, sabe? E aí, mas não, elas permaneceram, elas foram resistentes. E, na verdade, nós mulheres, nós somos assim, bastante resistentes, né? Resistente às vezes no ponto positivo e às vezes resistente no ponto negativo. Mas, Júlia, conclui pra gente o que você achou dessa história toda. Eu achei sensacional. O que a Bíblia nos deixa, né? Esse legado de as duas elas foram submissas. A Ruth, no entanto, foi submissa ao Senhor e à sua sogra, e a Sara também ao Senhor e ao seu esposo. A submissão não quer dizer que a pessoa vai te humilhar, não. É estar lado a lado, é dizer assim, olha, isso aqui, como a Sara riu, eu não concordei, mas eu estou do seu lado. Eu vou junto com você. E é assim que nós temos que estar com o Senhor, estar juntas, estar firme. Nós não podemos ser vazias. Eu vou deixar um versículo com vocês para depois vocês meditarem. É Ruth 3,17, que diz assim, ó, não vá ter a sua sogra vazia. Mas essa sogra, eu não estou dizendo que é a mãe do seu esposo, não. Não enfrente, não vai até a sua adversidade vazia. Sara, ela tinha promessa. Ruth também, ela sabia que o Senhor ia cuidar dela, assim como o Senhor cuida de mim, cuida da Lu e cuida de você também. Entrega para Ele a sua ansiedade, entrega para Ele a sua vida, peça do Senhor, faça do Senhor o seu norte. A Bíblia relata que Ele é uma nuvem, que Ele nos guia em qualquer área da nossa vida. Se é na vida sentimental, o Boaz vai chegar, mas para isso você tem que estar com as vestes limpas, limpa seu coração, se derrama na presença do Senhor que o mais Ele fará. Amém. E ó, não esquece de curtir, compartilhar, compartilha com alguém. E também, se não gostou, também põe lá a mãozinha de cabeça para baixo, não tem problema, que a gente está aqui para crescer na presença de Deus. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.